Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, os versículos 9 e 10. Assim está escrito: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui estão palavras de Paulo dirigidas à igreja dos Colossenses, quando ele, com alegria, fazia as suas orações, na lembrança que ele tinha daqueles irmãos, na dedicação com a qual eles serviam ao Senhor. Eram, na verdade, irmãos comprometidos com a vontade de Deus e, portanto, os resultados do crescimento, amadurecimento e fortalecimento na vida deles era algo que notava-se pelo exemplo que viviam. Então Paulo diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e da caridade que tendes um para com os outros e da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes. Então chegou até vós e já vai frutificando. E em todo o mundo a fé daquele povo se tornou conhecida. Então, eles estavam vivendo uma realidade na presença de Deus. No entanto, o apóstolo entendeu que precisava de alguma coisa a mais para coroar todo o esforço, o trabalho e a maneira como eles estavam servindo a Deus. E Paulo coloca o seu pedido para aqueles irmãos em forma de oração. Isto hoje se direciona para mim, para você, para cada um de nós que estamos servindo ao Senhor. Veja o que ele diz: olha, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Era uma oração focada, era uma oração objetiva. Paulo tinha na sua oração uma visão de Deus, do que Deus lhe falava ao coração, para que ele orasse a favor daqueles irmãos, para os colossenses, para que neles se manifestasse, além do que já tinha sido demonstrado, o amor, a esperança, a fé, todas estas coisas que eles viviam e praticavam. Paulo, orando, pediu que alguma coisa a mais fosse acrescentada na vida deles para aprofundamento espiritual. Então, o que é que Paulo pede aqui? Veja que oração maravilhosa, bonita, de se ler, de se ouvir e de se praticar também, porque é um modelo para os nossos dias. Então diz: não cessamos de orar por vós, orar por aqueles irmãos e pedir. Pedir a quem? Pedir a Deus a favor daqueles irmãos. É a oração intercessória. O que é que Paulo estava pedindo para aqueles irmãos? Note aqui: pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Eles já viviam um testemunho que ultrapassou as fronteiras de onde eles habitavam e chegou, conforme Paulo diz, em todo o mundo, em todo lugar conhecido. O testemunho, a vivência daqueles irmãos chegou em outros lugares, sem que fosse preciso eles entrarem numa rede social e começar a postar as coisas e a dizer o que estava acontecendo ou mandar alguém ir lá e dizer. Não. Quando a coisa é direcionada por Deus, o próprio Deus faz com que o vento leve as palavras da vivência daquelas pessoas aonde precisa chegar. Hoje, com tanto recurso, com tanta coisa,
muitas vezes as coisas se perdem pelo caminho. E naquele tempo, sem nenhum recurso tecnológico destes que nós temos hoje, o evangelho foi muito mais abrangente do que hoje. Infelizmente. Por quê? Porque as pessoas que eram convertidas, eles eram comprometidos com o Senhor. A diferença de hoje é que as pessoas que se dizem convertidas, elas não são comprometidas com a causa do evangelho. Então passam a viver a sua vidinha. Eu estou salvo, está tudo bem, está tudo certo, não preciso mais nada. Ao passo que naquele tempo não. Uma vez que eu estou salvo, eu preciso testemunhar, eu preciso viver de tal maneira, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso alcançar outros. E este comprometimento criava neles o fervor, a dedicação e também a intrepidez, que eles iam a lugares e falavam a respeito de Jesus. Então isso correu o mundo afora. Chegou uma cidade que diz: aqueles que anunciavam o caminho chegaram até nós e já estão transtornando, quer dizer, mudando toda a sorte, toda a situação. Hoje o evangelho não está mais transtornando as sociedades, pelo contrário, em muitas partes o evangelho está sendo transtornado pela sociedade. Ao passo que na primeira época o evangelho transtornou a sociedade e ela foi impactada pelo poder do evangelho. Então era um evangelho que as pessoas viviam e proclamavam. Hoje nem vivem e nem proclamam o verdadeiro evangelho. Infelizmente, é a fraqueza dos dias atuais. Mas isso dá para se corrigir, sim, se posicionar diante de Deus e buscar o que a Escritura afirma e viver de acordo com este modelo. Então ele pediu que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, que a vontade de Deus se revelasse cada vez mais àqueles irmãos. E este conhecimento que eles deveriam receber é em toda a sabedoria. E mais do que sabedoria. Sabedoria é dom de Deus. Sabedoria é Deus quem dá. Sabedoria não é o homem que dá. Não se acha nos livros. Sabedoria vem direto de Deus. E Paulo estava pedindo que o conhecimento que eles tinham da vontade de Deus fosse em toda a sabedoria e, mais que isto, em inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Hoje nós estamos vivendo aí uma busca frenética, começou primeiro pela inteligência emocional, fazendo da inteligência emocional o ponto mais alto que as pessoas precisavam adquirir e lutar por ele. E ainda hoje tem sido assim. As pessoas vão correndo atrás da formação para inteligência emocional, algo que mexe, que direciona as emoções das pessoas. Já por outro lado, também temos de maneira bem massiva a corrida pela inteligência artificial. E as pessoas ficam admiradas do que é capaz a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial nada mais é do que um comando utilizado ou monitorado pela inteligência humana. Isto tudo parte da inteligência humana, a inteligência que Deus deu ao homem. E através dessa inteligência, com a tecnologia, com os meios de comunicação, eles vão se aprimorando e o Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Então hoje tem aí inteligência emocional, inteligência artificial. Você não precisa fazer mais nada, somente pensar, somente com aplicativos que ficam em segundo plano. Você diz uma coisa, ele já te traz um resumo daquilo que você disse. E você fica: mas como apareceu? Eu pensei nisso agora, eu falei nisso agora e já está aqui. Realmente, nós somos monitorados por essa inteligência artificial que está em todos os lugares. Porém, para Paulo, melhor que a inteligência emocional, melhor que a inteligência artificial, que está sendo a grande vilã dos dias, que as pessoas estão colocando no mais alto patamar,
maior e melhor do que a inteligência emocional, do que a inteligência artificial, está a inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Então, a palavra de Deus, o que Paulo discorreu aqui, é algo sublime. Se nós parar para pensar que a Escritura Sagrada já tem mais de 2000 anos, que está aí distribuída por todos os lugares, há muitos séculos, e nela já contém a inteligência espiritual, e só agora os homens estão lutando com a inteligência emocional e com a inteligência artificial, quando a palavra de Deus já, desde o início, está falando sobre inteligência espiritual, que se sobrepõe à inteligência emocional e à inteligência artificial. Melhor e mais produtiva do que elas é a inteligência espiritual. E Paulo disse que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, aonde eles chegariam na profundidade do conhecimento da vontade de Deus através da inteligência espiritual. Qual era o objetivo de tudo isto? No versículo 10, o apóstolo diz o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, para que serve a inteligência espiritual? Para que possamos aprender a andar de maneira digna diante do Senhor. E não somente andar, mas procurar agradá-lo em tudo. E mais que isto, frutificar em toda boa obra. E como resultado, crescer no conhecimento de Deus. Esta inteligência vai prover o crescimento de natureza espiritual. Então não se deixe ensoberbecer-se pela inteligência emocional, pela inteligência artificial. Busque de Deus a inteligência espiritual. Então a palavra de Deus, ela nos adverte, através da oração de Paulo, que foi um lampejo de uma revelação de Deus, para buscarmos a inteligência espiritual. Então, esta inteligência espiritual, ela não procede dos homens, ela não procede da tecnologia. A inteligência espiritual, ela procede de Deus. A fonte é Deus, é inteligência espiritual. E só é possível alcançar esta inteligência espiritual através de uma vida de comunhão e afinidade espiritual com Deus. É preciso a pessoa estar totalmente entregue, resoluta diante do Senhor e disposta a ser conduzida pelo Senhor Deus para adquirir esta inteligência espiritual. Lembrando que o Senhor, nosso Deus, ele sempre está pronto e disposto a conceder esta inteligência espiritual a quem se dignar buscá-la na presença de Deus. Não vem de outro lugar, ela vem de Deus. Então é nele que nós precisamos estar firmados para buscar e receber de Deus esta inteligência espiritual, que nos tornará muito mais ricamente abençoados do que quem possui a inteligência emocional ou a inteligência artificial. A espiritual está acima de todas elas e é muito mais profunda. E ela será necessária para nós aprendermos a cada dia mais e mais sobre as coisas espirituais. Então, quando nos devotarmos a buscar de Deus a inteligência espiritual, nós vamos receber de Deus graça para andar dignamente diante do Senhor, agradar-lhe em tudo, frutificar em toda a boa obra e crescer
no conhecimento de Deus. Veja quantas coisas boas vão acontecer na nossa vida. Então, que sejais cheios da inteligência espiritual. Nós falamos, então, que há uma busca frenética pela inteligência emocional, como também pela inteligência artificial. Mas na palavra de Deus, nós encontramos uma inteligência espiritual que somos exortados a buscá-la. Esta inteligência espiritual, ela não procede dos homens, mas ela procede de Deus. Só será possível alcançar a inteligência espiritual através da comunhão e afinidade espiritual com Deus. Lembrando que o Senhor, Deus, está disposto, está pronto a conceder a inteligência espiritual a quem buscar. E por fim, ela será necessária para que nós possamos aprender sobre coisas espirituais e aprofundar o nosso conhecimento de natureza espiritual. Veja então o valor da inteligência espiritual. Ele está acima da inteligência emocional, acima da inteligência artificial. Ela é a inteligência que procede de Deus para o cristão, para o salvo por Cristo Jesus. Então, entremos por este caminho e busquemos em Deus desfrutar e receber esta inteligência espiritual para com ela servir e glorificar ao Senhor nosso Deus. Pensa sobre isto, porque se ocupar com a inteligência emocional e a inteligência artificial, se a inteligência espiritual que procede de Deus é muito melhor, com resultados eternos. Busquemos, pois, a inteligência espiritual. Querendo Deus, amanhã retornaremos.